Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo nas redes sociais. Você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. Pauta de hoje, claro, Grande Prêmio da Itália, Fórmula 1 2024, vitória da Ferrari, vitória de Charles Leclerc, claro, a alegria da torcida italiana, uma alegria que só não foi maior porque seu companheiro chegou na quarta colocação, mas assim, a gente viu o Charles Leclerc fazer com que uma tática diferenciada fizesse com que a Ferrari vencesse diante de sua torcida, uma tática, inclusive, arriscada e que surpreendeu todo mundo, não só das equipes rivais, mas para quem estava também acompanhando a corrida. Foi acompanhado no pódio das duas McLarens, que também tem os seus acertos a fazer, Oscar Piastri na segunda colocação, Lando Norris na terceira, e toda uma corrida que a gente vai ter bastante detalhe para falar, e para falar tudo isso estou aqui acompanhando meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir neste canal. Boa noite, João Carlos Viana, aí é Ceará. Suas primeiras considerações sobre esse Grande Prêmio de Monza 2024 e uma Ferrari que surpreendeu todo mundo porque ganhou na tática. Boa noite, Lucas. Boa noite que nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está nos vendo. Realmente é um pouquinho, você lembrar nos últimos 4, 5 anos, principalmente na era Binotto, realmente um pouquinho irônico a Ferrari vencer da estratégia, porque nos últimos anos era tal de plano A, plano B, plano C, você prefere o plano E, plano H, e de repente a Ferrari consegue uma e muitas vezes era plano F, né, João? F disso que vocês estão imaginando. E a Ferrari conseguiu uma vitória na base totalmente da estratégia. Ross Brown, nos bons tempos, nos áureos tempos da Ferrari com o Michael Schumacher, que o Ross Brown bolava a estratégia, o Schumacher ela executava, a maioria das vezes, o Rubinho também fez, algumas vezes, e ela aí vencia. E a Fórmula 2024 continua nos surpreendendo. A gente conheceu domingo imaginando a McLaren dominando, como fez em Zandvoort. Talvez não dominando, mas a grande favorita à vitória. E o ritmo que a McLaren imprimiu no domingo foi de uma vitoriosa. Ia vencer. Só que a nossa querida McLaren tá tomando o lugar da Ferrari de pisar no tomate, em termos de estratégico, de pisar na bola total. A gente vai entrar em maiores detalhes. Também tem outras coisas que a McLaren pisou na bola feio nesse final de semana, especialmente na corrida. E a Ferrari aproveitou. Grande mérito do Charles Leclerc também, que chegou até a criticar, quando ele fez o pit stop, que seria o único dele, ele criticou, por que vocês me chamaram tão cedo, já que a gente ia levar um undercut da Ferrari, da McLaren de qualquer maneira, que ele foi ultrapassado pelo Lando Norris na tática dos boxes. E o Carlos Sainz estranhou, vocês estão parando muito cedo, vamos esticar um pouquinho. E ninguém imaginava realmente que a Ferrari iria arriscar fazer uma única parada. E o interessante também, até ano passado a Ferrari era conhecida por ser muito forte na classificação e devorar os pneus na corrida, e aí se limitava muito à estratégia. E esse ano não, eles fizeram um carro que come muito menos pneus, e isso proporcionou essa festa maravilhosa. Ferrari que esse ano ganhou simplesmente em Mônaco, Le Mans, lógico, com o WEC, e agora em Monza. Então um trio de corridas bem emblemático para a Ferrari, 3 palcos icônicos no automobilismo mundial. A Ferrari venceu. Lógico que título é muito difícil, as construtores é possível, a gente vai falar também um pouquinho. Construtores é bem, sim, tá na briga, sim, piloto ainda tá meio complicado. Mas a Ferrari está fazendo um campeonato muito interessante e mais uma vez, tivemos uma equipe vindo que ninguém esperava muito vencendo, tivemos a Mercedes vencendo 3 corridas em 4, a McLaren um carro muito dominante, mas
pisando um pouquinho na bola na estratégia, e a Ferrari foi lá, venceu, e aí a pergunta que fica, quando é que será que a Red Bull ainda vai voltar a vencer? Esse é o X da questão, esse é o grande X da questão. A gente estava falando semana passada em alarme, se o gato piscou o alarme, eu acho que o alarme lá em Milton Keynes, na sede da Red Bull, está piscando uma luz vermelha. Uma luz vermelha, acho que só é maior que a que tinha no Cabaré da Zitinha, que mora aqui perto. Aqui. Então, tá feia a coisa na Red Bull. Chegaram, o Max Verstappen chegou 37 segundos do líder. Então vamos lá, João, vamos repassar então a prova. Leclerc vencedor da corrida, com o Piastri e Lando Norris fechando o pódio, o Piastri a 2 segundos, 2.6, Lando a 6.1, Carlos Sainz, ele também fez a mesma tática de um pit stop, mas não teve o mesmo ritmo, chegou 15.6 segundos atrás, ele também foi na mesma tática, mas acabou sendo superado pelas duas McLarens. O Lewis Hamilton numa quinta posição, praticamente sem ser notado, foi uma corrida super discreta do Hamilton, e o Max Verstappen só na sexta colocação, como você disse, tomando aí quase 38 segundos ao final da corrida, e isso a gente já viu bastante na questão do Qualify, a gente já vai chegar lá, só vou bater aqui toda a tabela de pontos, porque a gente ainda teve o George Russell, que teve o bico quebrado na largada, praticamente na primeira volta, corrida prejudicada desde o começo, chegando na sétima colocação, Sérgio Pérez em oitavo, sempre o pior dos quatro, quando ele chega sem problema nenhum, é sempre o pior dos 8, agora ainda mais, e os últimos 2 pontuadores foram o Alex Albon, em nono lugar, e o Kevin Magnussen na 10ª colocação, ele que chegou a apenas 1/10 à frente do Fernando Alonso. Eles praticamente vieram colados na linha de chegada. Magnussen. Na verdade, foi porque o Magnussen foi. Por causa da punição, tem razão. 10 segundos, aí recuou atrás do Álbum e o Alonso, coitado, por causa de 1/10. Ficou por causa de 1/10, exatamente. Tá. Não, tem razão. Teve a punição. O estreante Franco Colapinto, da Argentina, 12º lugar com a Williams, fim da linha para Logan Sargent, a gente já acompanhou toda a questão do Sargent, enfim, era um piloto que a gente já vinha falando há muito tempo que não dava mais, e os demais pilotos aqui com um destaque absolutamente negativo, vamos falar sobre ele, Lance Stroll chegando na última colocação entre os carros que receberam a bandeira quadriculada, o Yuki Tsunoda abandonou por causa de problemas no seu carro. João, a gente já tinha visto a Red Bull realmente muito inferior às 3 primeiras equipes, no caso aí a gente pode colocar McLaren, Ferrari e Mercedes misturando um pouquinho cada uma, porque no qualifying elas ficaram muito apertadas uma entre a outra, com apenas 1/10 entre elas, e a Red Bull vindo 6/10 atrás. A gente já tinha uma certa noção de que Monza ia ser uma corrida à parte, porque todo mundo leva um pacote aerodinâmico que é muito exclusivo para Monza, mas a gente viu uma Red Bull que, por exemplo, levou asas que ela tinha usado em Spa, que é outra pista que também usa-se pouco downforce. E aparentemente a coisa não deu certo. A gente tem o Max Verstappen que está reclamando muito do carro, o Sérgio Pérez não tem como reclamar, não tem moral para ficar reclamando do carro, ele só senta, faz o dele, tenta fazer o dele, mas a gente tem a seguinte constatação, pelo menos em Monza, Red Bull como a 4ª força. A gente viu uma McLaren que foi a melhor em ritmo de prova, uma Mercedes que acabou ficando devendo um pouquinho, e uma Ferrari que acabou tendo o resultado que teve, porque acabou dando um nó tático. O nó tático é esse, que é bastante importante frisar. A partir do momento que o Charles Leclerc para cedo, as outras equipes desconsideram a possibilidade da Ferrari fazer só um pit stop até o fim, manter o carro com os pneus duros até o fim da corrida, até porque durante os treinos livres, também os long runs que foram feitos, também nada chamou muita atenção de fazer a tática de um pit stop só, principalmente por causa do calor que fez em Monza, e acabou sendo aí
esse revival de Ross Brown nas táticas da Ferrari. Importante falar, né? Monza é uma corrida um pouco à parte por causa dessa questão dos pacotes de baixo downforce, mas a gente viu realmente uma Red Bull que não se encontrou em seu setup. A gente tem aquela questão de que foi proibido um sistema de balanceamento de freio que funcionava de maneira, digamos assim, autônoma, né? Não era nada estimulado, ela usava as próprias oscilações do carro, a força G de um lado para o outro, para poder mandar sinais para os freios, e isso foi retirado, a FIA mandou retirar isso de modo arbitrário, né? Ela pediu para que a Red Bull tirasse isso, e agora vem esse discurso aí de que o carro agora é um monstro, é o Max Verstappen falando isso, ou então o Helmut Marko falando que o desenvolvimento do carro foi para um lado errado. O que você acha de tudo isso que está acontecendo nesse equilíbrio de forças entre as equipes, João? A Red Bull claramente está assistindo o fato do Adrian Newey. Eu acho que está faltando o dedo do Adrian Newey ali, está fazendo muita falta. E aqui a gente tinha falado em outras oportunidades, a gente esperasse essa falta do dedo do Adrian Newey no 25 até meio 26, quando vai ter a nova mudança de regulamento. Mas apareceu de forma muito antecipada. A Red Bull tá perdida. O Helmut Marko é um cara, o senhor chama ele até de Darth Vader, né? Porque ele é um cara assim meio, sei lá, ele até ironizou o Papai Russo, a gente vai também falar um pouquinho, mas ele às vezes ele até torce Vamos tentar entender esse Papaya Rules, porque eu acho que são regras que não devem ser aplicadas, porque não levam à vitória, não levam a um consenso entre os pilotos, não levam a uma harmonia dentro da equipe. Não. Eu acho que esses Papaya Rules precisam, assim, rasga o livrinho de regra e escreve outro. Mas vamos chegar lá. Mas com relação a Red Bull tá muito claro que tá fazendo falta assim no desenvolvimento do carro. As equipes conseguir. A Ferrari veio com atualizações para a Monza, atualizações muito fortes. E voltando à Red Bull, eu até falei semana passada. Se teve uma pista que a última vez que a gente viu o Max Verstappen andando bem foi na classificação em Spa, que é uma pista que ele sempre andou muito bem, mas é uma pista de baixo downforce. Então, eu até comentei, olha, talvez Monza eles andem melhor, porque é um circuito de baixíssimo downforce, então mais para o lado, se você comparar Zandvoort e Spa, Monza está muito mais para Spa. Então, eu esperava que a Red Bull viesse mais forte, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Então, a Red Bull tá mais perdida que uma freira no show da Anitta. Estão muito mal mesmo. E agora, assim, o que dificulta, o que facilita, na verdade, o que facilita a vida do Max Verstappen a McLaren não está sabendo capitalizar essa vantagem que ela tem hoje para a Red Bull. E isso está fazendo que os pontos que de repente era para diminuir, chegar, sei lá, 50 pontos, hoje ainda está em 62. Ainda tem muita coisa pela frente, mas que a gente pode ver, de repente, a Red Bull vai surgir. Não sei. A gente não pode subestimar o talento do Max Verstappen. Muita gente está falando, o pessoal estava colocando o Max lá em cima, mas bastou o carro não ser o melhor, deixa de ganhar. Muita calma nessa hora. O Max ele já venceu corridas com a Red Bull já não tendo o melhor carro. Na Áustria ele podia ter vencido, se ele não tivesse dado aquele chilique dentro do carro, a cada nadoninho, ele poderia até ter vencido lá na Áustria. Se ele não tivesse sido punido na Bélgica, né, que ele fez a pole, mas não levou, ele foi punido e caiu para 11º, ele poderia ter vencido. Então, assim, o Max ainda pode tirar muita coisa do braço. E a McLaren está capengando na hora de capitalizar toda essa vantagem que ela tem hoje para a Red Bull. Vamos então à tabela de pontos, aproveitando o gancho aí. O Max Verstappen, 303 pontos. O Lando Norris, como você bem disse, 62 pontos atrás, 241.
Leclerc 217 com a vitória, ele sobe mais um pouquinho. Mas a lembrar que as primeiras colocações, esse top 5 que eu estou falando aqui, ninguém mudou de posição. Todo mundo se manteve, não teve troca de posicionamento na tabela de pilotos. Oscar Piastri continua como quarto colocado, Carlos Sainz Jr., quinta colocação, 184 pontos, Hamilton 164, Pérez 143, George Russell 128. E aí o Alonso, apesar de não ter pontuado, continua como o melhor do resto, com 50 pontos, bem à frente dos demais colocados aí da segunda metade do grid. Chama atenção essa questão da Ferrari, porque ela vinha de uma vitória em Mônaco e depois aquele apagão, né? Aí a gente tem um Leclerc que ele retoma a rotina de pódios, faz um terceiro lugar da Bélgica, faz um terceiro lugar na Holanda e agora vence nesse nó tático que a Ferrari implementou no Grande Prêmio de Monza, fazendo com que a Ferrari realmente ganhasse mais protagonismo e fizesse com que já na Itália ela superasse a quantidade de pontos que ela conquistou ao final de 2023. A gente teve um 23, claro, que a Red Bull morreu de ganhar ponto, porque o Verstappen ganhava constantemente, mas a gente teve também uma Aston Martin que estava muito forte, e hoje a gente tem uma Aston Martin que, pelo menos em Monza, não foi a quinta força normal que ela sempre foi, ela foi provavelmente sétima ou oitava força, fazendo com que o Alonso remasse aí, ficasse só um décimo de conseguir a pontuação, mas que foi certamente superada por Williams, porque o Albon pontuou, a Haas também esteve à frente, talvez até a Alpine, que também teve ali seus brilharecos para tentar ser a quinta força, deu uma recuada, mas que também parece que apresentou uma performance um pouco melhor do que a Aston Martin. João, só para a gente completar a questão Ferrari, então, uma informação que é bastante relevante, você falou a respeito da vitória de Mônaco do Charles Leclerc, e agora eles ganham em Monza. A última vez que a Ferrari ganhou Monza e Mônaco no mesmo ano foi em 1979 com o Jody Scheckter. Tá? Então já faz algum tempinho que isso não acontece na Fórmula 1. E o Scheckter foi campeão, né? Só que o Scheckter foi campeão, coisa que o Leclerc fica muito complicado. Né? A gente viu que a Ferrari deu uma... a brasa deu uma avivada, mas de qualquer forma, aí a gente está com 303 pontos para o Max e 217 para o Leclerc. Teria que ter uma Ferrari que fosse muito destacada. E a gente tem hoje um momentum em termos de muito mais com a McLaren. De modo que a Ferrari, sim, ela, nesse grande prêmio ela conseguiu esse ótimo resultado, mas a gente não sabe daqui para frente como é que ela vai conseguir se comportar em circuitos menos heterodoxos, porque Monza acabou sendo um ponto fora da curva, porque é o circuito onde se usa menos asa, com o maior período aí de pé embaixo. A Ferrari foi muito bem nas frenagens, o carro era muito equilibrado nas frenagens, que é justamente o problema que o Verstappen tem falado também, que é a questão do sensor, né, da Red Bull, mas o protagonismo parece querer continuar com a McLaren em termos de força, né, em termos de desempenho. O problema é que eles escreveram um tal de um livrinho lá de Papaya Rules, que a gente está tentando entender até agora. Agora a gente entra na pauta de McLaren, João, para você tentar me ajudar a entender o que é essa tal de Papaya Rules, porque parece que não dá muito certo. Eu acho que eles vão ter que reescrever esse manualzinho de Papaya Rules, aí, essas regras aí do time laranja. Ou jogar fora, né? Na verdade, esse Papaya Rules, eu acho que é um recadinho que a McLaren sempre teve aquela história de aqui não tem primeiro piloto, não tem ordem de equipe, né? Teve algumas trocas de posição na McLaren, teve, mas em via de regra, dificilmente a McLaren no meio de temporada, quem está chegando à 16ª etapa, antigamente estava, essa sexta etapa era a última corrida, agora não, estamos chegando no final do segundo terço do campeonato, tem mais 8, tem mais 9 ainda, 8 na verdade. Então, com as sprints. E ainda tem as sprints. Mais as sprints.
Então a McLaren nunca teve essa tradição de ter troca de piloto. Esse aqui é o primeiro piloto. Porém, a McLaren, desde da Hungria, quando teve toda aquela dobradinha bem constrangedora do Piastri em primeiro e o Lando em segundo, quando a McLaren quase que, meio que sem querer, colocou o Norris na frente do Piastri e ficou sem saber o que fazer na hora. E agora o Piastri foi para cima. Eu acho que o grande X da questão, Lucas, foi quando o Piastri venceu na Hungria, com o Lando Norris tirando o pé, faltando poucas voltas para o Piastri vencer, que foi falado no ouvidinho do Lando Norris para todo mundo escutar. Faça isso, porque lá na frente vamos precisar dele, do Oscar. Então, o que aconteceu na primeira volta do Grande Prêmio da Itália, na primeira vez em séculos, e que o nosso querido Lando Norris consegue uma largada decente e permanece em primeiro na primeira curva, duas curvas depois, o Oscar Piastri... Você sabe que, então, deu o apagar das luzes, eu falei assim, Norris, vai. Nossa, ele largou bem. Aí eu falei assim, nossa, agora vai. Não foi. Aí o Piastri foi para cima dele, foi para cima de forma agressiva. Com uma desenvoltura, agressividade, desenvoltura, sabendo o que ia fazer, calculado, a coisa de quem tem realmente muito talento. Ele aplicou o Oscar Piastri, ele colocou muito talento naquela manobra, que era pneu frio, primeira volta, carro ainda cheio de combustível, né? O combustível hoje afeta menos do que era no passado, mas de qualquer forma, tá lá, é um peso a mais. 100 quilos, né? 100 quilos ali 100 quilos, são 100 quilos. A manobra foi linda. Pegou o Lando absolutamente de surpresa, tanto que ele perdeu a posição para o Leclerc logo em seguida. O Leclerc foi lá e também, opa, vou passar. Mas aí o que acontece? O que o Lando vai imaginar? Pô, eu fui um jogador de equipe na Hungria, eu não esperava que agora o Piastri fosse para cima de mim dessa maneira, na primeira volta, e no momento em que ele precisa mais do que nunca da equipe para... Agora, o que o Mundial de Construtores, para a Red Bull, a vaca foi pro brejo. 8 pontos atrás, do jeito que tá. Até o Salu falou, daqui a 5 corridas vai virar. Não, vai virar muito provavelmente na próxima. Muito provavelmente no Azerbaijão vai virar, tá? Então, se acontecer, lógico, carreiras são carreiras, como diria a Fand, pode a McLaren quebrar as duas, os dois baterem, né? Aqui estou se contando. Então, veja só que coisa, no México pode a Ferrari passar a Red Bull. Exatamente. Porque a gente tem 400. Então, vamos passar a tabela aqui. 446 pontos para a Red Bull, 438 para a McLaren e 407 para a Ferrari. Só 40 pontos. Então, 40 pontos. aquela distância que a gente estava. Aquela distância que a gente estava especulando entre a McLaren e a Red Bull, hoje é a da Ferrari para a Red Bull, que é a terceira. Então a gente tem uma possibilidade concreta, absolutamente concreta, da Red Bull terminar em terceiro lugar no campeonato, não como vice. A McLaren como campeã de construtores, porque ela tem esse momentum, mas uma Ferrari ressurgida agora. Exatamente. E a Ferrari, antes de eu voltar um pouquinho a McLaren, e a Ferrari vai para duas. A última vitória antes de Monza foi em Mônaco. E as próximas duas corridas são circuito de rua, que é Baku e Singapura. Então, a Ferrari deve andar bem. Mas voltando a McLaren tem que começar. Já tem uma enorme chance de ser campeão de construtores. Mas ele também tem chance de ser campeão mundial de pilotos, que é, como o pessoal fala, o mundial de construtores dá o dinheiro, mas o glamour que todo mundo lembra, ninguém lembra que foi o campeão mundial de construtores de 1990. Mas o mundial de piloto todo mundo sabe. 90, 82, 79, todo mundo sabe. Então, assim, a McLaren já era para ter percebido que tem uma ótima chance de ser campeão mundial de pilotos. E o piloto é o Lando Norris. Por mais que o Piastri seja um ótimo piloto, foi muito mais piloto que o Norris, é bom que se diga, e foi mais piloto que o Norris esse final de semana na corrida.
ele não apenas, ele ultrapassou, o Piastri não apenas ultrapassou o Norris de forma estupenda, o ritmo dele foi melhor. O ritmo do Piastri foi sempre melhor que o do Lando. Não tem nem dúvida disso. Mas o piloto, que a McLaren deveria apostar, até por uma questão puramente matemática, é o Lando Norris. Mas ela insiste, não, somos uma equipe diferenciada, desde da época do Ted Meyer, a gente nunca colocou um primeiro piloto, a gente não troca posição, e teve momentos que era claro, quando o Leclerc sofreu um undercut e ficou Piastri e Norris, já estava muito na cara, pessoal, vamos trocar de posição, né? Não, viver com papaya rules. Pelo amor de Deus. Aí ficou aquela situação dos dois com o cara, né, não posso falar aqui a palavra, depois da corrida. As nossas queridas metáforas impublicáveis do Ceará. Os dois ficaram, principalmente o Norris estava quase chorando, porque com certeza veio a mente dele que acontecendo não cria. Hoje o Norris podia estar, se tivesse vencido aquela corrida, ele estava 7 pontos mais próximo de estar 55 pontos. Quer dizer, e a gente, por mais que a gente fala, o Norris está chegando, mas o Verstappen ainda tem 2 corridas de vantagem. São 62 pontos, são 2 corridas. Está faltando 8 provas, daqui a pouco está faltando 7, essa diferença não diminui. Então a McLaren está jogando o Mundial de Pilotos, nem de construtor, mas o Mundial de Pilotos jogando fora. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre para ter essa tecla: a McLaren é uma equipe cliente. Nada impede que em 2025 a Mercedes, que tem muito mais condições, até mesmo financeiras, chegue lá e caçapar a McLaren. A Ferrari caçapar a McLaren. Por mais que o Márcio falou na participação dele de forma muito bem que, olha, a McLaren está com jeito de ser campeão do próximo ano. Mas será que ela vai ser mesmo? Será que a McLaren vai ter estofo de ser a equipe dominante ainda em 25? Não pode, de repente, vir até mesmo a Red Bull dar um pulo, mas tem Ferrari e tem Mercedes. São 2 equipes gigantescas. Mercedes, até 5 anos atrás, era a equipe dominante. Apesar de que ela vai para a dupla de pilotos, que a gente vai conversar mais tarde. Mas a McLaren tem que começar a pensar e no Mundial de Pilotos. Já passou da hora, na verdade, de pensar no Mundial de Pilotos. O construtor já está, sim, você vai ganhar, mas pilotos está jogando fora. As notícias que surgem é que Lando Norris pediu uma reunião para discutir a respeito de hierarquias para as corridas seguintes. Lembrando que ainda tem, sim, bastante campeonato pela frente. Só que a quantidade de pontos que a McLaren já perdeu nessa ingerência, nessa papaya rules, nessa ingerência, porque o Zac Brown dá a impressão de que ele está sempre com tudo sob controle, que está tudo certo, ele está sempre risonho, sempre cumprimentando, e cumprimenta a Vasser, e cumprimenta não sei quem, e sorri para as câmeras, e cumprimenta os pilotos, mas a gente sabe que o ambiente da McLaren está cada vez mais tenso, está muito claro aí que o Lando Norris não tem uma primazia. A gente tem um Piastri que é muito talentoso e está tentando mostrar e cada vez mais confiante. Cada vez mais confiante, né? A gente acompanhou os degraus que cada um foi subindo, né? O Lando Norris se tornando finalmente vencedor de grande prêmio, aquele cara que quer mais, o Piastri da mesma forma, é que cada um subiu degraus em uma determinada velocidade, mas o que a gente vê hoje que eles voltaram a ficar parelhos, né? Teve uma hora que o Lando subiu os degraus ali um pouquinho mais rápido, depois o Piastri já alcançou, e o que aparenta, pelo menos de momento, é que eles estão em igual condição, só que não estão em igual condição de pontos, né? Então fica realmente a gente não está na pele do Zac Brown, a gente não tem o salário que ele tem, então a gente não vai resolver os problemas da McLaren. Ele é muito bem pago, ele é muitíssimo bem pago para ser
o cara a resolver esses problemas. A gente só espera que isso dê o tempero para o campeonato de pilotos, né? A gente está vendo construtores pegando fogo, super legal, né? Inclusive pela questão da Ferrari encostando também, mas a gente, claro, quer ver... gente, a Red Bull tá nas cordas ali, os caras tomaram surra de tudo quanto é lado, os caras estão nas cordas, só que o Max ainda tá na vantagem, ele conquistou pontos que o pessoal ainda tem por conquistar. Duas Né? corridas. Se olhar bem, viu, Lucas? Se você olhar bem, o campeonato do Lando não tem 8 corridas, não, tem 6 hoje. Porque são 2 corridas a menos. O Max tem 2 corridas de vantagem. Ele tem que tirar 2 corridas. Então o campeonato dele não tem 8 etapas, não, tem 6. Meia dúzia, daqui a pouco é 5, é 4. Eles têm que tomar tenência que. Né, eles têm que. Você falou, a Red Bull tá nas colas, mas tem que fazer o nocaute. Tem que executar o nocaute. Senão... E é uma situação muito peculiar, porque a gente já viu situações históricas de pilotos que conquistaram muitos pontos nos começos de campeonatos. Um exemplo clássico foi o Ayrton em 91, quando ele ganhou as 4 primeiras provas. Teve, né, aquela ascensão da Williams no meio do campeonato, mas tanto o Senna quanto o McLaren conseguindo reagir. A gente teve a Brown GP, claro, também outro exemplo clássico, em 2009, o Jenson Button conquistou várias vitórias consecutivas, para um carro que não tinha como desenvolver mais porque tinha acabado a grana, e a gente viu ali também, não tinha mais dinheiro. Foi bem peculiar, né? Porque eles tinham um carro muito superior, mas é tanto que o Vettel, o Rubinho não foi vice não, aquele ano, que vice foi o Vettel. Então, apesar do Rubinho, então, apesar de desde que a Red Bull começou a vencer corridas, o único que venceu com a Brown foi o Rubinho. Que venceu em Valência, venceu em Monza. O Button não conquistou mais vitórias, o que também é uma situação bastante interessante. E a gente vê mais ou menos isso acontecendo agora com o Red Bull, em que o Verstappen sim conquistou várias vitórias importantes no começo do ano, mas pelo menos em Monza a Red Bull foi quarta força, tá? No qualifying estava tomando 0,6, o que é muita coisa para Monza, e as outras equipes ali, entre 0,1, 0,2 de máximo ali entre elas. O qualifying foi muito parelho, e a gente não sabe agora o que vai ser da Red Bull. Espera-se uma coisa um pouco melhor do que Monza, porque, como eu disse, Monza é um negócio muito à parte, eles estavam com muita carga, eles estavam com baixa velocidade, e inclusive, é bom frisar também, o Max Verstappen provavelmente estava com algum problema de limitação de potência, porque ele foi o carro com menor velocidade média máxima, você pega ali as velocidades máximas durante a corrida, a média dele foi a menor entre os pilotos que receberam a quadriculada. Então ele estava com algum problema, não sei se de bateria, regeneração de energia, mas alguma coisa que realmente também estava limitando ele, fazendo com que ele chegasse na limitadíssima sexta colocação que ele chegou. Ainda que isso foi salvar alguns pontos, né, você fazer uma redução de danos para o que está acontecendo. Mas ele está vivendo de tropeço na McLaren. A salvação dele é essa, né? Ele falou que ele teve um problema de motor que não conseguia dar potência total. Mas você falou tudo, Lucas. Ele não está vivendo, ele não está dependendo mais de si, está dependendo do que a McLaren vai fazer na gerência dos seus pilotos. E vez ou outra chega. O problema é se a Ferrari se tornar uma segunda equipe, claramente, né? Porque a Mercedes também deu uma queda grande. Corre o risco de termos a McLaren ganhando, e a Ferrari entre a Red Bull e a Mercedes e a McLaren. Isso seria muito problemático para a causa do Max Verstappen. Porque a questão da Red Bull ir para trás, ela fica mais suscetível a ter que duelar na pista, a ter que forçar mais o carro, a ficar mais suscetível a acidentes, a rodadas, a ficar refém
de undercuts e de você ter que ser reativo à tática de pit stop dos seus rivais, ou seja, É você raro o não, pit stop não hoje, dita mais. Então, até é raro você o pit não stop. dita mais a tática. Então, você não dita mais a tática, você tem que ser reativo à tática dos outros. Assim, putz, o cara parou, vou tomar undercut, vou ter que parar. E aí você tem todo o manejo de pneus prejudicado para o restante da corrida. Então, a Red Bull não é só essa questão do desempenho em si, ela fica mais suscetível a ter que esfregar tinta, né, você ter que disputar a freada com outros carros, você fica mais suscetível a acidentes, a você forçar demais o equipamento, rodar, andar no limite. E hoje, a principal coisa que o Max não pode fazer é quebrar. Você sofreu um acidente, você sofreu uma batida, porque aí realmente é 0 ponto. E hoje, com esse campeonato que a gente tem, com esse atual sistema de pontos, você não finalizar uma corrida é um peso muito maior do que você acumular os seus pontos ali com posições um pouco mais intermediárias. Se você for consistente e não quebrar, o teu resultado é melhor do que você vencer um monte e quebrar uma. Isso acaba sendo mais prejudicial do que você ser consistente e receber a bandeirada sempre que possível. Então, a questão da Red Bull não ser mais protagonista em desempenho também tem tudo isso em consideração. Ela disputar na pista, ela disputar as táticas de pit, ela ficar mais suscetível a forçar demais o equipamento e isso provocar uma quebra, isso, forçar demais o equipamento, isso provocar uma rodada, uma batida, um acidente e um não finalizar de corrida. Isso é a pior coisa que o Max Verstappen pode encarar. Lá em Monza, ele fez a redução de danos. Chegou lá numa sexta colocação, marcou uns pontinhos, né, a distância do Norris para ele diminuiu, mas diminuiu pouco. Seria mais prejudicial se de repente ele tivesse atolado numa caixa de areia ali, tivesse desistido da corrida, isso ia ser bem pior para ele e para a própria Red Bull também, no sentido do campeonato de pilotos. Sem contar que ele já está limitando danos desde Zandvoort também. Ele falou exatamente essas palavras: limitamos danos. Que a McLaren desapareceu, ele chegou em segundo. Então, ainda conseguiu, então. Foram só 7 pontos, só 8, foram 8 pontos, né? Porque o Lando fez a melhor volta. Apesar de ter, fez a melhor volta também na última volta em Monza, né? Depois vamos entrar em detalhes aí, mas vamos falar de outro piloto. Quem que você quer falar, João? Não, é porque o nosso querido Lance Stroll, o glorioso Lance Stroll, ele... Você fala de melhor volta, vamos falar sobre melhor volta. Isso, aí nosso querido Lance Stroll teve acho Aston Martin, né? Não vamos trazer o Lance já estava em 14º, já nem marcar ponto, mas vamos marcar a melhor volta. Aí falta para a última volta, colocou um pneu macio, botou a bateria no máximo, e o nosso querido Lance fez uma melhor volta da corrida dele, né? Porque quando chegou no fim dos olhos, ele tomou 8 décimos do Lando Norris com o pneu duro de mais de 20 voltas. Não, mais 20 voltas é exagero, mas estava gasto, né? Então, assim, nosso Lance Stroll é um Nepo Baby de sorte. Foi lá, passou vergonha, se passou recibo. Como diria o Milton Leite, agora eu se consagro e deu no que deu. Ele acabou mal. com essa tentativa vexatória de tentar marcar a melhor volta. Chegou em último, foi o último a receber a bandeirada. Quem riu por último, riu melhor? Não, definitivamente não. Não. Na verdade, a gente riu da cara dele, né? Pois é. João, falamos um pouco, falamos de Lance Stroll, falar de Aston Martin, porque, ao que me parece, isso eu já adiantei aqui na pauta, neste fim de semana em Monza, ela não foi a normalmente quinta força, ficou longe disso, né? É uma pena, né? A gente lamenta, não pelo clã Stroll, mas pelo Alonso, né? O Alonso é um cara genial, para quem acompanha o site, né? O Marcel Pilati, nosso irmão Marcel Pilati, deixou uma coluna muito legal sobre a obra-prima do Alonso essa semana.
E o Alonso é um cara genial, mas ele hoje está limitado, não pela idade dele, que já tem 43 anos, mas pelo carro. O carro simplesmente não performa, o carro não desenvolve, que eu acho. E isso é um sintoma da Aston Martin. Ano passado, ela começou bem, o Fernando Alonso, o Lucas gosta muito de falar, é uma máquina de fazer pódios, marcando pódios, mas já no ano passado a equipe já teve uma queda, quer dizer, a equipe ela não consegue desenvolver o carro, e esse sendo a mesma coisa. Começou ali quinta força, até próximo da Mercedes, a gente até pensou, será que eles vão brigar com a Mercedes pela quarta força? Não, tá indo ladeira abaixo. Então não deixa de ser um sintoma que a Aston Martin tem sérios problemas de desenvolvimento do carro. Será que um famoso druida resolveria o problema da Aston Martin? O problema do nosso doido favorito é ele ter que chegar na reunião de pilotos, né? Tá ali o Alonso do lado direito, o Alonso fala aí, só que o Alonso vai ficar até 26, pelo que se fala, né? Tem contrato até 26. Aí para mim lá pro lado esquerdo, aí tá nosso glorioso Lance Stroll, que tomou 8 décimos com o pneu macio. Fala aí, Lance, o que você acha do carro? Acho que o nosso doido favorito vai ter Eu trabalho. acho que o carro é verde, ele tem Tem 4 quatro. pneus. Tem um negócio na minha frente chamado volante, vira direita e esquerda. O problema. O Reginaldo Leme falou muito bem, né? Mas, o problema da Aston Martin é o segundo piloto. Se sustenta num único piloto, né? E para desenvolver o carro, você tem que ter, talvez não, você ter duas opiniões. Aí o cara, a gente vai ver para que lado vai, então. Mas não, a Aston Martin só tem uma opinião válida ali. O Mansell está porque é filho do dono, não é segredo de ninguém. E o cara tá ali batendo ponto. É muito complicada a situação. É um desperdício de dinheiro, né? De potencial. Que a Aston Martin vai ter patrocínio da Honda daqui a pouco, vai ter apoio pela Honda daqui a pouco. Está construindo uma baita estrutura. Vai, provavelmente, pelo que se fala, vai trazer o Adrian Newey. Mas eu acho que o que é pior, se você olhar bem, os companheiros de equipe do Lance nos últimos anos sempre foram campeões mundiais. Foi o Vettel, agora o Alonso. Chega em 26 para 27, quem que eles vão contratar quem? Porque o Hamilton, não sei se vai querer ser a Ferrari. Verstappen, muita gente se fala, né, que os motivos que estão trazendo no nível é para seduzir o Verstappen em algum momento. Né? Mas assim, cara, é uma equipe totalmente surreal. Né? Ela sobrevive através de um piloto que não está na mínima condição de estar ali. É surreal. Por falar em pilotos que estão fazendo hora extra na Fórmula 1, esse aí é uma pergunta que você fez nas pílulas que a gente coloca nas nossas redes sociais no GP Total. O que fazem Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo na Fórmula 1, meu amigo João? Ocupa espaço, né? Basicamente Faz ocupa hora espaço. extra, né? Porque até o Bottas, né? Eu tava imaginando, né? O que o Bottas faz? Aí, pra, Ele encontra um sósia no fim de semana de é, Monza. Essa salve, foi o melhor salve momento do Valtteri na, Bottas no fa, fim de semana. na falta do que colocar, na falta do que fazer no final de semana, que foi mais ou menos medíocre da Sauber barra Audi, e por sinal disso que a Audi já está meio incomodada, com razão. Acharam um cara parecido com o Walter e vamos trazer ele aqui para os blocos, tirar as fotos dos dois juntos. É coisa pândega, né? Uma pândega, como diria um antigo comentarista aqui do Ceará. É uma pândega. Mas o Ricardo, ele colocou o Huckenberg para fora na primeira volta, aí tomou, mas também não foi culpa dele, né? Ele tomou uma punição de 5 segundos, aí o Mecânico, tacou a bola na asa de ter mais 10 segundos. Quer dizer, mas você fazer as contas, ele não chegaria nos pontos. Quer dizer, são dois pilotos que, da mesma geração, tiveram bons momentos na Fórmula 1, acho que até mais o Ricardo do que o próprio Bottas, mas são dois pilotos totalmente sem a mínima condição. E quando você olha, aí eu vou falar que a gente na semana passada falou também um pouquinho sobre o Bortoleto.
E o Bortoleto, por coincidência, fez uma corridaça na Fórmula 2. Corrida espetacular. A gente não costuma falar aqui sobre Fórmula 2 no nosso canal, mas foi uma performance tão notável que não tem como a gente não dar um destaque, o devido destaque, prestar a devida reverência ao Gabriel Bortoleto, que fez uma corrida absolutamente espetacular, a Future Racing lá de Monza, em que ele realmente partiu de último. Sim, teve um auxílio do safety car, mas ele fez todo o resto, fazendo com que chegasse em primeiro, de último para primeiro. Numa Fórmula 2 que é super competitiva, os carros são todos iguais para todo mundo, ele foi lá e teve um desempenho absolutamente espetacular. E a parte dele ser brasileiro, gente, aqui a gente não tem essa questão de patriotismo, fanismo. Ele é realmente um piloto muito talentoso e está fazendo por merecer ser titular em 2025 em alguma das equipes que ainda tem a vaga remanescente. E pelo que se fala, né, hoje à tarde, a gente está gravando na segunda-feira, hoje à tarde aparecendo fotos, ele conversando com o Mattia Binotto, né, já houve conversas também de Fernando Alonso com a Audi, não é para o Fernando Alonso, para quem não sabe, cuida da carreira do Gabriel Bortoleto, e o que se fala é, a Audi está entre Valtteri Bottas e seu Popô, e o Gabriel Bortoleto, que como a transmissão internacional falou, ele fez o impossível se tornar possível, de último para primeiro. Então, assim, para mim está muito claro que, assim, o que você falou muito bem, Lucas, isso aí não é porque ele é brasileiro, não. Chama mais a nossa atenção da nossa mídia por causa que ele é brasileiro tal, essa seca de brasileiros na Fórmula 1, mas se ele fosse norueguês, isso já seria uma referência para ser um piloto de Fórmula 1 no lugar do Bottas, que é um piloto totalmente decadente, e indo para as equipes Red Bull, né, que tem duas, né, para mim o Ricardo, se o Pérez permanecer, ninguém também é algo que ninguém sabe para 25, mas para mim o Ricardo tem que ser defenestrado da equipe. E Liam Lawson, piloto que mostrou ter boas condições de bons préstimos nas corridas que ele fez ano passado pela então AlphaTauri. Ele poderia estar muito bem no lugar dele, fazendo um trabalho até melhor, né? E a Race Bull foi criada para isso, para revelar pilotos da canteira Red Bull. Então, o que faz Daniel Ricciardo, seus 35 anos e mais de 10 anos de Fórmula 1, não faz o mínimo sentido. Então, são dois pilotos que estão ali ocupando espaços que poderiam ser muito bem utilizados por outros pilotos jovens, fazer um trabalho bem, muito bom, independente da nacionalidade, como você falou. Vamos lá, a gente tem duas situações que são muito parecidas. Um piloto vai e bate o carro, então sofre um acidente e é dispensado. O nome dele é Logan Sargent. Aí chega um piloto, vem, bate o carro e é contratado para o próximo ano como titular da Mercedes-Benz, e o nome dele é Kimi Antonelli. Um detalhe, né? Estou procurando a coerência da Fórmula 1 diante... Né? Claro, eu estou fazendo uma brincadeira, claro, né? Fazer, cadê a coerência da Fórmula 1? O Logan Sargent bate, é demitido, o outro bate e é efetivado. Né? Vamos falar um pouco, a gente já falou aqui rapidinho, né? O Franco Colapinto ganha essa chance de tapa-buraco aí de Williams, enquanto o Carlos Sainz não se torna titular da equipe para o ano que vem, junto ao Alex Albon. Mas a gente teve, no fim de semana do Grande Prêmio de Monza, a confirmação do Kimi Antonelli, italiano, da Fórmula 2, como o próximo titular da Mercedes-Benz, coisa que já vinha sendo alimentado por muito tempo, já vinha se falando, vinha se falando inclusive dele ser o substituto do Sargent, e agora a gente sabe que não foi substituto do Sargent, justamente porque já estava tudo encaminhado para que ele fosse realmente o novo titular da Mercedes-Benz no lugar do Lewis Hamilton, que já está de mala pronta para a Ferrari já faz muito tempo, para ele ser companheiro do George Russell na equipe Mercedes, a outrora poderosíssima e hegemônica equipe Mercedes.
Que vai ter dois pilotos que eu não vou falar aqui de qualidade duvidosa, que seria muito injusto. O George Russell é um piloto muito sólido, mas eu não sei se ele é feito do mesmo material, por exemplo, do próprio Lando Norris, que é o piloto da geração dele, inglês, né, do Oscar Piastri, não vou falar nem do Norris, mas do Oscar Piastri. E só falando do Bortoleto, o Bortoleto foi num caminho parecido com o Piastri, né? Campeão nos seus primeiros anos de Fórmula 3 e tá brigando pelo título na Fórmula 2. Mas outro detalhe, né? Que eu tenho que falar, o Colapinto fez uma ótima corrida. Pagou em 18º, chegou em Décimo segundo, 12º, não se envolveu em problemas, fez uma acidente. pilotagem super honesta. Isso. Um argentino na Fórmula 1 desde Gaston Ah, Mazzacane, não tínhamos um argentino na glorioso Fórmula 1, Castro Bazacana e, aí. e veja só que coisa, né? A Argentina tem titular na Fórmula 1 atualmente, o Brasil não tem. Pois é, mas voltando o que a Mercedes está em 2025, eu acho que pode faltar piloto da Mercedes sim em 2025. O André Kimi Antonelli é um prospecto que é bastante falado há muito tempo dentro da Mercedes. Ele é piloto da Mercedes há muito tempo, desde o kart, venceu tudo, mas é inegável, a gente não pode negar os fatos. Ele não está fazendo uma temporada boa na Fórmula 2, está fazendo uma temporada abaixo. Por exemplo, o Gabriel Bortoleto é um piloto tão novato quanto o André Kimi Antonelli. Compara a temporada dos dois. O Oliver Berman, que vai estar também na Fórmula 1 no próximo ano, que pode até pintar na próxima corrida, né? Já que o nosso querido Kevin Magnussen foi punido, venceu corridas ano passado, e esse ano venceu corridas, não está fazendo um campeonato tão consistente, mas venceu a corrida em Monza. E o André Kimi Antonelli não está fazendo uma boa temporada na Fórmula 2. Tudo bem, o erro que ele cometeu em Monza, acho que não fez juízo nenhum de valor, já estava confirmado há muito tempo, mas vai ser uma aposta muito alta que o Toto Wolff está fazendo. Ainda mais tendo Carlos Sainz. Ele tinha Carlos Sainz ali dando bobeira no mercado. Ele preferiu. Eu acho que deve ter alguma. Voltando a falar de Verstappen e Red Bull, eu acho que não para 25 o Toto tentou forçar a barra, mas acho que para 26, bem provável o Max vir para a Mercedes. Acho que foi por isso que o Carlos Sainz não foi para a Mercedes, também não houve uma evolução dessa negociação. E o Toto fez uma aposta muito alta. A equipe Mercedes vai ser liderada por George Russell, que ele é tipo daquele piloto que tem medo de Vai ter ser que se provar feliz. líder de equipe. Isso, Ele isso. vai E ter que não se é provar. tão simples. E não é uma coisa simples. Não, Não é a Mercedes. E você, e outra coisa, né, Lucas? O nosso querido Antonelli, ele foi promovido a titular, não foi da Sauber, que é a pior equipe do ano. Ele está indo para a Mercedes, que, como você falou, outrora dominadora da Fórmula 1, e que está tentando voltar a dominar a Fórmula 1. Então, vai ser muito pressionado, vai ter muita gente olhando para ele, né? Então ele não pode. Tudo bem, um piloto novato ele tem aquela desculpa de ele pode cometer erros, mas ele não pode cometer tanto erro assim. Vai ter ele vai estar sob os holofotes da Fórmula 1, então foi uma aposta muito alta do Toto. E sim, tem muito mais contas do que a favor do Antonelli estrear. Mas vamos ver, o tempo vai dizer se essa aposta vai dar. É uma aposta, pode dar certo, pode dar errado. É como eu estava falando de um assunto aqui antes da gravação. Tem tudo para dar errado, mas vamos ver. Vamos ver. E vai afetar a temporada da Mercedes. Né? O George Russell, eu acho que, sei lá, tem algo no Russell que algo me diz que ele é um piloto que tem medo de ser feliz, sabe? Na hora que ele vai, ele acaba fundo, né? Não vai. Né? Até domingo ele largou muito bem, podia ter pulado para terceiro, mas ao desviar do Piastri acabou estragando a corrida dele. O toque que ele teve, que quebrou a asa dianteira, não foi nem com o Piastri, foi com o Verstappen na Della Rode, na Aviante Della Rode.
né? Mas pode faltar piloto da Mercedes em 2025. Pode. A ver, né? A última, para a gente fechar a pauta, é a questão aí da suspensão do Magnussen. A Haas ainda não se manifestou, mas quem se manifestou foi o Pierre Gasly, que disse que a punição dele é absurda e que, se possível, ele vai testemunhar a favor do Magnussen, porque ele acha que a punição foi severa e que ele não deveria tomar esse gancho que ele está tomando agora para a próxima corrida do Azerbaijão. As suas considerações sobre isso, porque desde daquele gancho que o Grosjean tomou em 2012, depois aquela carnage que ele provocou lá na Bélgica, aquela cambalacho que ele fez Lucas, eu lá pensei nas que ia falar cursos. outra coisa, viu? Eu Tá, começou com o Caio, opa, levei um susto. Mas ali do Grosjean, porque ele foi uma carnage tão grande que ele foi punido praticamente só por causa daquilo, né? O Kevin Magnussen, para quem não sabe, da mesma forma como se a gente é multado, a gente ganha pontos na carteira, o piloto de Fórmula 1, quando ele faz alguma coisa errada, também ganha pontos na carteira. E o Magnussen, ele já fez tanta... Eu lembro que no começo do ano teve muita polêmica, você vai lembrar, Lucas, que teve corridas que ele fechou, ele estava trancando o pelotão para proteger o Nico Rosberg para pontuar, e ele saía da pista e ele foi acumulando pontos, e acumulou tantos pontos que acabou sendo punido. E o Pierre Gasly fala isso também porque ano passado ele estava pendurado, ele poderia ter levado uma pontuação e ser banido. Aí o pessoal começou isso não é justo, não é justo. Então ele está falando mesmo por causa própria, né? Ele quase foi banido. E o Alonso também, ele falou, ouvi um comentário do Alonso, ele disse que é muito injusto. Às vezes você leva ponto porque cruzou a linha dos boxes, na saída dos boxes, aí você ganha 2 pontos. Você one self-release, que é uma coisa bem da equipe. Então, com certeza, o Kevin Magnussen, desses 12, são, não me engano, 12 pontos que você acumula até ser banido, com certeza esses 12 pontos não foi por pilotagem perigosa, né, irresponsável. Então, o que os pilotos estão questionando mais é essa parte, né? Mas você vê como o Magnussen está tão fora da Haas que a própria Haas está nem muito preocupada em defender o Kevin, né? Deixa, né, a gente vai escolher o piloto até a semana que vem, até a semana, quinzena que vem, né? Que vai ser daqui a 15 dias. E voltando a que a gente estava falando semana passada, Lucas, sobre essa história, o pessoal quer colocar um brasileiro, tem que um brasileiro entrar na Fórmula 1. Então falou, deve ser o Pietro Fittipaldi. Quem lógico, não sei se as pessoas que acompanham o canal assistiam a Indy, né? E o nosso querido Pietro Fittipaldi chegou a estar 11 voltas no companheiro de equipe ontem lá em Milwaukee. Acho que o Pietro não. O Pietro, assim, eu lamento muito, porque assim, a Rahal não ajuda e assim, não deu encaixe, não deu liga. A gente sabe que ele é um piloto que em uma condição diferente do que ele está hoje, desse carro da Rahal, uma condição mais favorável, ele ia performar bem melhor. Ele está numa situação que realmente ele não deu encaixe, não deu liga. A gente só tem a lamentar, porque nisso ele acaba realmente não dando um prosseguimento de trabalho. A gente não sabe o que vai ser, né, se ele tem patrocínio, se ele ainda vai ter uma extensão para o ano que vem, mas de qualquer forma fica uma situação bastante complicada para ele. E a gente viu em Milwaukee que provavelmente a Rahal era a pior equipe na prova ali. Acho que tinha os piores carros da... Eles foram os 3 últimos colocados no grid, né? Pois mas por exemplo, o Lunga evoluiu, já chegou até a ficar entre os 10 primeiros, né? Mas o Pietro, ele realmente teve uma tarde bem feliz. Porque assim, se você tem um carro mal acertado para oval, acabou. Não tem o que fazer. Para o misto, você ainda vai lá, se vira, freia mais tarde, freia mais cedo, dá umas voltinhas na asa ali, né, mexe na dureza das suspensões e vai e segue a corrida. Agora, oval, que é uma coisa que você está sempre pilotando ali na aderência mesmo, no limite da aderência,
e ainda Muito mais uma rápido. pista como a Milwaukee, que a Milwaukee é uma pista muito interessante porque ela praticamente não tem angulação, né? É, A uma angulação pista. dela é praticamente para escoar chuva quando chove. A gente sabe que não Ah, nos pilota em chuva, mas enfim, ela é muito peculiar, é um desenho só dela, uma característica só dela, e que se você não tem um carro bem acertado ali, tchau. E aparentemente era o que aconteceu com o é. Pietro ali, né? Infelizmente, Ele mas tá, e pior, Lucas, também que, por exemplo, talvez se ele tivesse uma condição mais favorável na Indy, tivesse performando bem, né, como você falou, numa situação dessa ele poderia ser lembrado. Não, realmente ele é um piloto da Haas, já pilotou na Haas, né, quando o Grosjean teve aquele acidente terrível no Bahrein. Ele poderia ser lembrado, só que pô, ele andou muito mal, né? Por todas as que você falou. Ele é um piloto, ele não é um mau piloto, o Pietro, né? Eu falei aqui, mas ele não é longe de ser um mau piloto. Ele venceu o campeonato na Europa, mas isso acaba queimando de uma certa forma o Pietro numa situação dessa. De repente ele poderia vislumbrar uma corrida pela Haas agora, já que está vago. Mas pelo que se fala, deve ser mesmo o Burman. Não tem chance da sim, Fórmula 2? até porque o Berman já tem contrato para titularidade, então Ah, seria uma escolha natural por parte da Haas escolher o Berman, até porque o Berman, quando fez lá aquela corrida pela Ferrari, foi muito bem. e foi no Ele circuito de ganhou rua a também. corrida do apêndice do Carlos Sainz, até inclusive surgiu no fim de semana a brincadeira, né, que perguntaram pro Colapinto, falaram assim, você ainda tem apêndice? Falei assim, tem. Falei, puxa, a gente só está contratando pilotos sem apêndice. E agora o Carlos Sainz vai para lá, o Alex Albon também não É, tem um apêndice, também operou, você é né? apêndice, né? Aí foi perguntado para ele, falei assim, puxa, que a Williams só está contratando pilotos sem apêndice agora. Então, e com essa piadinha sem graça, uma piadinha de quinta série, a gente O encerra mais uma Colapinto, live aqui né? do GP Também, quinta Total. O série. Colapinto já fez toda a alegria da quinta série, todo É. mundo reviveu os seus momentos de quinta série com o novo argentino que chega na Fórmula 1, só que é um argentino que é passageiro, né? Ou seja, se você ainda tem alguma piadinha de quinta série para fazer, você vai ter que fazer ainda durante esta temporada, porque ano que vem o titular do carro que ele está correndo vai ser o Carlos Sainz. A gente espera que ele não precise, por exemplo, tirar o apêndice até o fim da temporada para permanecer como um titular da Williams. Gente, se você gostou do nosso conteúdo aqui, as nossas análises do Grande Prêmio de Monza, olha a quantidade de informação que a gente trouxe, a gente sempre traz aqui, tenta trazer o máximo de informação possível, interpretar, fazer as nossas opiniões também, ou seja, se você gostou do conteúdo, deixe seu like, assine as notificações, veja os nossos cortes também, são muito bacanas durante a semana, a gente sempre traz algum material diferente aqui, as entrevistas que a gente faz, as considerações mais importantes que a gente tem dos fatos que estão aí em evidência também, então a gente pede para que você faça isso, para que a gente continue aqui no nosso crescimento orgânico, pouquinho em pouquinho, a gente faz o nosso trabalho de formiguinha aqui, mas a gente faz porque gosta e a gente sempre traz com muita dedicação aqui as informações, as entrevistas que a gente faz, as pautas históricas, a gente tem mais pautas históricas esse ano ainda também para a gente poder falar um pouco, fazer a nossa sessão nostalgia aqui no GP Total aqui, o nosso canal, que a gente tem grande satisfação de estar trazendo essas coisas aqui. É isso aí, pessoal. Este é o GP Total, grande abraço e até a próxima.